A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o @professor Tiago Nascimento, chegando com mais um vídeo com subsídios para a nossa classe de jovens. Neste trimestre estamos estudando a Epístola de Tiago e hoje chegamos à lição de número 5, onde vamos abordar um tema muito importante que suscitou debates ao longo da história, que é a relação entre a fé e as obras na Epístola de Tiago. E para esta videoaula nós vamos aqui fazer a abordagem de alguns tópicos da lição, um breve comentário de cada um dos tópicos, e eu também vou trazer sugestões de metodologias ativas, dinâmicas, que você pode utilizar aí na sua aula. E estas dinâmicas, essas metodologias, elas são muito utilizadas no nosso discipulado jovem aqui em Joinville. Você pode observar que eu estou com a minha camisa aqui de discipulador do discipulado, porque pela graça de Deus e com a confiança dos nossos coordenadores, pastor Leandro Machado, pastor Joari Carlesso, por mais um ano seguirei como líder do segmento do discipulado jovem aqui em Joinville. E nós, do discipulado jovem, nós temos um material online, né, um PDF, um material digital, chamado Academia de Discípulos, que é o material base, então, para trabalhar o discipulado jovem. E a metodologia que nós vamos utilizar hoje, aqui como dinâmica, ela é pautada em métodos que nós usamos lá na Academia de Discípulos. Então, se você gostar dessa dinâmica, eu já te convido a nos seguir lá nas redes sociais, @academia.discípulos. Entre em contato, manda um direct e a gente vai ter todo o prazer em te instruir como que você pode também aplicar na sua congregação esse material, como que você pode abrir então um núcleo do discipulado jovem na sua congregação, seja aqui em Joinville ou em qualquer outra cidade do Brasil. Nos procure e a gente vai então te dizer como que você pode fazer parte também do discipulado jovem. Também te peço para que siga a Umádio nas redes sociais, @Umádio, e também aqui este canal, né, IADIO EBD, nosso canal novo aqui no segmento de EBD. Então você faz aí a sua inscrição, ative o sininho para receber em primeira mão todos os vídeos. Estamos gravando então os vídeos da classe de jovens e também da classe de adultos e precisamos dessa força aí para fazer o nosso canal crescer e esses materiais chegarem então a mais pessoas como você. Dito isso, vamos então para a aula de hoje. Lição de número 5, o título da lição, Autenticidade contra uma fé morta. O nosso texto principal está em 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. O resumo da lição, a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. Caro professor de jovens, você terá nessa lição 3 importantes objetivos. O primeiro, compreender os perigos de uma fé improdutiva. Então você precisa levar o seu aluno a ter essa compreensão de que uma fé que não tenha obras, que não se evidencie em ações, ela não está produzindo frutos e ela é então inútil. Depois, explicar as evidências da fé por intermédio das ações. Então você vai ter de instruir os seus jovens que tipo de ações podem ser consideradas evidências de uma fé genuína, de uma fé autêntica, a verdadeira religião como está sendo estudado então no decorrer desse trimestre. E por fim, destacar os exemplos de Abraão e de Raabe, né, que o comentarista aborda aqui na lição e que o texto bíblico que nós vamos fazer a leitura então neste domingo, de Tiago 2, 14 a 26, ele traz ali então como estudos de caso, né, o estudo de Abraão e de Raabe. Então esses são os 3 objetivos que você, professor, precisa estar atento para aplicar aí na sua aula. A nossa introdução, ela nos lembra que a Epístola de Tiago é uma epístola muito prática. Então aqui você deve relembrar aos seus jovens que Tiago é considerado os provérbios do Novo Testamento, porque ela traz muitos conselhos práticos, úteis, que devem ser aplicados então na vida das pessoas. E na lição de hoje, esse capítulo 2 é o que levou, por exemplo, o reformador Lutero a considerar essa epístola como uma epístola de palha. Esta foi a nomenclatura que ele utilizou. Tiago é uma carta de palha. O que ele estava querendo dizer com isso é que ela seria inferior, de certa forma, às outras epístolas do Novo Testamento, aos outros escritos neotestamentários. Principalmente por essa relação da justificação pela fé. Vocês devem lembrar, né? Todos vocês, professores, provavelmente conhecem um pouco da história da igreja, então sabe que a Reforma Protestante ela surge nesse contexto onde a igreja cristã ela estava enfatizando muito a salvação pelas obras, a compra do perdão, né? Então o Lutero ele se levanta justamente, Deus levanta Lutero para combater esse tipo de atitude, esse tipo de ação errônea. E Lutero observava que essa carta de Tiago, justamente esse capítulo 2, onde Tiago enfatiza a relação entre fé e obras,
obras, tirando do seu contexto o catolicismo, né, o cristianismo primitivo, medieval, utilizava esta passagem para enfatizar esta relação entre fé e obras, meio que para dizer assim, é possível você se salvar mediante as suas obras, é possível você comprar o perdão, você apenas ter uma fé, isso não é suficiente para a sua salvação, você precisa de mais coisas. Então, nesse sentido, por causa desse contexto cultural que havia, o Lutero, ele considerava que esta carta ela trazia mais prejuízos do que benefícios. Isso, queridos, é importante que você enfatize para os seus alunos, é o que está aqui no primeiro subtópico, né, que o comentarista, inclusive, ele coloca aqui esses debates eles têm surgido aqui no decorrer dos séculos, como se esta carta de Tiago fosse uma contradição aos escritos de Paulo no tocante à salvação pela graça. E aí você precisa esclarecer então para os seus jovens que a teologia, que o estudo das escrituras, ele sempre é algo que está em evolução, está em constante evolução. Então a forma como esses reformadores do passado, é o caso do Lutero, a forma como os teólogos medievais, né, e como eles abordavam a Escritura, como eles entendiam a Escritura, muito daquilo já foi superado, já foi avançado. Isso, inclusive, entra dentro daquilo que nós, dentro das doutrinas, estudamos, que é a revelação progressiva da palavra de Deus. Deus ele não se revelou completamente para Moisés. Se você for ler o livro de Gênesis, você já vai encontrar ali o Evangelho, né, considerado o proto-evangelho. Mas você não encontra aquilo de forma completamente esclarecida. Então, no decorrer da história, no decorrer do tempo, Deus vai se revelando progressivamente para a humanidade. Então isso dentro da teologia ele é muito real, isso é muito forte. Uma geração seguinte ela vem acrescentando sobre aquele fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas ela vem acrescentando novos tijolinhos dessa construção do entendimento mais claro das Escrituras. Então nós podemos considerar que hoje nós temos uma clareza a respeito da posição dessa epístola, a respeito daquilo que Tiago estava querendo enfatizar aqui. E a gente vai ver então nesse estudo que não se trata de uma afronta, de um ataque à teologia paulina. Na verdade, é algo complementar. Então veja, Paulo ele estava aqui combatendo o legalismo, enquanto que Lutero, séculos depois, ele está combatendo o antinomianismo. O legalismo, todo mundo já deve ter ouvido essa palavra, né? Era aquela postura que os judeus tinham, dizendo então que a salvação ela poderia ser obtida mediante ao cumprimento das obras da lei. Então esse era o grande objetivo de Paulo. Ele queria combater os legalistas, querendo dizer o seguinte, as obras da lei elas são ineficazes para a salvação. E isso está correto. O Lutero, por sua vez, ele está combatendo então o antinomianismo, que vem a ser isso. É uma ideia também errada de que a fé verdadeira ela não precisa produzir boas obras. Então veja, também é uma ideia errada. São, digamos assim, dois extremos. A palavra de Deus, ela está aqui a ortodoxia, né, o caminho correto. De um lado você tem o legalismo, dizendo que as obras podem salvar, as obras são super importantes. E do outro lado você tem o antinomianismo, dizendo não, as obras são inúteis, as obras elas são desnecessárias, ninguém precisa fazer boas obras. Então veja, há um exagero de um lado, há um exagero de outro. O exagero é sempre errado. A Bíblia ela sempre é o meio termo. Então aonde está o meio termo? Aonde entra essa epístola de Tiago? Aonde entra essa relação entre a fé e as obras? Você foi salvo pela graça, unicamente pela graça de Deus. Mas já que você foi salvo, então agora você deve praticar as boas obras. Essa é a centralidade da Escritura. Inclusive, um texto muito importante do próprio Paulo, Efésios 2:8, é um texto base a respeito dessa questão da salvação, onde Paulo escreve: pela graça sois salvos por meio da fé. Então isso é um combate ao legalismo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então veja, Paulo está combatendo aqui o legalismo. Porém, em momento nenhum, Paulo vai entrar no antinomianismo. Porque olha o que diz aqui o versículo 10, Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja, em momento algum, Paulo sai desse extremo de criticar o legalismo e cai no extremo do antinomianismo. Pelo contrário, ele está dizendo as boas obras, elas existem, foi Deus quem as criou, né, para que nós andássemos nela, ou seja, nós precisamos também praticar as boas obras. Obviamente que Lutero não tinha ainda talvez todo este
cabedal de conhecimentos, de estudos teológicos que nós temos hoje. Então a própria limitação teológica da época, né, veja, é a Idade Média, né, a Idade Média está findando, ele tem apenas aquilo que havia sido produzido de conhecimento naquele momento. E o foco dele estava então justamente em criticar aqueles que estavam agora vendendo as indulgências, vendendo o perdão, estavam querendo dizer que as obras poderiam salvar. Então, nesse sentido, Lutero vai enfatizar muito esta questão antilegalista, né, da doutrina paulina, da teologia paulina. Por outro lado, ele vai então menosprezar, de certa forma, esse entendimento que havia a respeito da epístola de Tiago. Isso aqui é importante você enfatizar para os seus jovens no sentido assim, ó, Lutero foi um grande reformador, Lutero foi alguém que Deus usou, né, para avançar o evangelho naquele momento, mas ele não está isento de erros. Então, mesmo nos dias de hoje, os grandes homens de Deus, eles podem falhar, porque são homens. Estamos todos sujeitos, né, a falhas, a erros, a interpretações equivocadas. Então é até interessante você abordar esse assunto com os jovens para mostrar que nós não devemos seguir a homens, que nós não devemos ter uma aderência completa a algum tipo de teologia, a algum tipo de ideia, né, de doutrina, que seja uma doutrina de homens, mas que nós devemos, como a própria Bíblia instrui, examinar tudo e reter aquilo que é bom. Então é muito importante que nós possamos também avançar nessa área de estudos teológicos para que a gente consiga discernir o certo e o errado. E você que é professor de jovens tem um grande papel nisso, um importante papel, porque você está aí no dia a dia com os seus jovens e você pode fomentar, então, né, trazer ensino teológico de boa qualidade para os seus jovens aí nas suas aulas e instigar eles a buscar mais, a se aprofundar em bons autores, autores evangélicos, autores pentecostais, que vão trazer aqui uma boa teologia para que o seu jovem possa entender melhor as Escrituras Sagradas. Tudo dentro dessa visão, então, dessa revelação progressiva de Deus, né, que aos poucos Deus foi se revelando para a humanidade. Então, para concluir este assunto, né, você deve enfatizar que hoje os teólogos veem Paulo e Tiago como complementares. Enquanto Paulo enfatiza que a salvação é pela graça mediante a fé, Tiago ensina que esta fé verdadeira é demonstrada pelas obras. Então não há uma contradição aqui, mas uma interação entre a fé salvadora de um lado e as obras como fruto dessa fé. E aqui, inclusive, eu trago uma sugestão de dinâmica que você pode utilizar para finalizar este primeiro tópico. Note ali, né, na sua lição, que além dessa questão da inutilidade, que vai falar do primeiro subtópico, o comentarista também vai trazer aqui a relação do engano espiritual. Tiago alerta que a autossatisfação é perigosa, que acreditar que a fé não precisa ser produtiva é enganar-se a si mesmo, né? E também o terceiro subtópico do testemunho ineficaz, ou seja, o que acontece quando você tem apenas essa fé e você acredita que não precisa produzir boas obras? Você acaba se tornando um cristão que não é aquele cristão autêntico, que não é aquele cristão verdadeiro. Você é um cristão apenas porque você se considera, apenas de palavra, mas você não demonstra essas obras. Então o mundo vai olhar para esse cristão e vai dizer, olha, se é para ser cristão desse jeito, eu prefiro não ser. Ou ainda, se isso é ser cristão, então eu também sou, né? Então olha a importância que há de você compreender corretamente essa noção de fé e de obras. Entender que a fé, ela vai além de você simplesmente dizer que serve a Jesus, de ir à igreja, de aderir a um determinado conjunto de rituais. Mas você precisa também demonstrar na prática essa vivência, porque senão você vai ter aqui um testemunho ineficaz, como diz aqui o subtópico 3. Bom, mas para concluir esse primeiro tópico, então, eu trouxe aqui uma dinâmica. Não sei se vai aparecer bem aqui no vídeo, mas aqui está uma árvore, né? Então você pode desenhar uma árvore como essa ali no quadro, né? Se você tiver essa possibilidade. Se você tiver também o slide, né? O projetor, então pegue lá uma bonita imagem de uma árvore, mas ela precisa também ter as raízes. Então talvez lá em sites de ciência, né? Você encontre ali algo relacionado à botânica, né? Que mostre a árvore com seus componentes todos, apresentando também aqui as suas raízes. Qual que é a ideia desse desenho aqui? Demonstrar essa árvore como uma fé autêntica. Demonstrar a árvore como a verdadeira religião aqui que a Epístola de Tiago está buscando, né? A religião autêntica. Então veja, ela precisa ter raízes e ela precisa ter frutos. Então se esta árvore, né, que você vai desenhar ali, ela não tem frutos ainda. Essa árvore, ela tem o quê? Ela tem apenas as suas raízes. Aí você vai dizer que essas raízes são a fé. Então a fé, ela é muito importante. E a fé, ela não consegue ser visualizada. Você não pode sair aí pela rua e olhando para as pessoas
pessoas e ir classificando, né? Essa pessoa aqui eu acho que ela tem fé, essa aqui tem mais fé do que aquela. Porque a fé é algo intangível, né? A fé, a própria Bíblia lá em Hebreus vai demonstrar que ela é uma convicção, né? Ela é algo que está no campo, então, das ideias, no campo da esperança, mas não é exatamente algo assim tangível que possa ser visualizado. Então, como que a gente enxerga se uma pessoa tem fé ou não? Através das obras. Então, aqui a ilustração da árvore. Você olha para uma árvore, você imagina que essa árvore tem a raiz, mas você não sabe exatamente qual é a profundidade das raízes dessa árvore, qual é o formato dessas raízes, porque elas ficam abaixo, né? Ficam no subsolo. Então, aonde que a gente sabe se essa árvore de fato está firmada e de fato ela tem aqui raízes profundas? Através dos frutos que essa árvore vai evidenciar. Então veja, é uma ilustração visual, uma metodologia visual que você vai trazer aqui para os seus jovens, né, como uma metáfora, onde ele vai conseguir então visualizar essa relação entre a fé e as obras. A fé é a raiz, é aquilo que você é basilar, né? Para que você seja considerado um cristão, né? Seja uma árvore, você precisa estar aqui com a sua fé em dia. Sem raiz, essa árvore vai cair, vai secar, vai morrer. Por outro lado, como é que eu sei que tem raiz? Porque eu vejo as obras. E aqui entra então a parte da metodologia ativa. Você vai desenhar essa árvore aqui lá no quadro, você vai explicar o que ela representa, e aí você vai dizer assim para os jovens, olha, não tem nada, não tem fruto algum, então vamos me ajudar aqui a continuar essa árvore, a concluir ela. Quais seriam os frutos de uma fé autêntica? Quais seriam os frutos da verdadeira religião? E aí você deixa que os seus jovens vão ali sugerindo, e aí você vai escrevendo, então aqui nessa parte das folhas, né? Você vai colocando aqui então os frutos. Esses frutos aqui, então você instiga os seus jovens aqui para que sejam ações práticas, ações visíveis. Então, por exemplo, frequentar os cultos, ter um tempo de devocional, fazer a leitura da Bíblia. Então tudo isso que envolve assim o relacionamento dele com Deus. Mas muitas dessas coisas elas também não são muito visíveis. Então instigue eles a ir além, né? Expandindo, né? O que mais que as pessoas lá do mundo podem olhar para você e ver? Ah, eu sou uma pessoa bondosa, sou uma pessoa generosa, eu ajudo na campanha do quilo, né? De recolher ali alimento para os necessitados, eu ajudo nas campanhas de evangelismo, né? Eu já converso com os meus amigos a respeito de Jesus. Então tudo ações práticas que são a evidência de que esta pessoa, este jovem, ele tem raízes firmadas aqui na verdadeira fé em Jesus Cristo. Então vai ficar aqui uma árvore bem frutuosa, né? Bem frutífera, com todos esses exemplos ali que os seus jovens vão colocando. Então depois que eles colocaram já alguns exemplos, né? Selecione ali uma meia dúzia de frutos, de coisas que eles já fazem, aí você pode passar para um próximo nível e perguntar para eles assim, agora vamos colocar os frutos, cada um pode pensar aí os frutos que você gostaria que a sua árvore tivesse, né? Faz uma reflexão ali com eles. O que as pessoas podem olhar para a sua árvore hoje e ver de frutos, desses que estão aqui? E quais outros frutos você acha que seria interessante você cultivar nesse ano? Aproveite que a gente ainda está em época de começo de ano, né? Ainda é janeiro. Quer dizer, agora essa aula já vai estar sendo lecionada em fevereiro, né? A primeira lição de fevereiro. Mas ainda estamos no começo do ano, então aproveite, né, para colocar isso, né? O que você pode sair aqui então desse ano, com que tipo de fruto, né, você gostaria de ter na sua árvore. Eu acho que é uma dinâmica bem simples, né? Bem interessante, você pode colocar ali e vai gerar essa reflexão e vai gerar também essa ação prática. Porque lembre, toda a epístola de Tiago ela tem um viés prático. Você não pode apenas trazer conceitos, conteúdos para os seus jovens e não fazer com que eles saiam dessa aula querendo aplicar aquilo, colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Depois dessa dinâmica, que não deve tomar muito tempo da sua aula, né? Cuide com essa questão do tempo, você vai ali para o tópico 2. Tópico 2, a evidência da fé por intermédio das ações. Então aqui o comentarista ele vai traçar um paralelo então entre a fé e a ação, colocando aqui que a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma, que é o texto de Tiago 2,17, e enfatizando então que a verdadeira fé ela sempre se manifesta em ações. Então você vai estar ali com a sua árvore no quadro, no projetor ainda, né? E aí você vai poder então fazer esse segundo tópico sempre alusivo aqui à árvore que vocês desenharam, né? Então dizendo que a verdadeira fé, a verdadeira raiz, ela só é visível, ela só é manifestada quando nós olhamos para os frutos. Então você não pode classificar as pessoas
de acordo com a fé que cada um tenha, a menos que você observe as ações dessas pessoas. E aí aqui a gente pode lembrar do Evangelho, né? Quando Jesus está dizendo que uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Pelos frutos os conhecereis. Então é uma boa analogia, uma boa metáfora também aqui neste segundo tópico. O segundo subtópico trata de amor em ação. Então aqui também muito importante, né, demonstrar que estas ações, esses frutos que estão ali na sua árvore, eles precisam também ser frutos pautados pelo amor. O amor, ele é uma grande evidência, porque o amor, a Bíblia, inclusive, 1 Coríntios vai tratar muito a respeito do amor, né? Ele não pode ser algo fingido. Então o amor, ele é sempre algo que precisa vir de Deus, porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, Ele agora quer que nós amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quer dizer, o amor precisa transbordar a partir de nós. Então o amor, ele é um bom ponto aqui para pautar, basear as nossas ações, para basear aqui os nossos frutos. E aqui o texto dos versículos 15 e 16, então ele traz essa aplicação de que adianta, né, você dizer que recebeu ali pessoas, né, que estão necessitadas, você diz que tem fé e você despede essas pessoas ainda com a sua necessidade. Se de fato a tua fé está firmada em Cristo, você tem uma fé genuína, ela vai transbordar em amor, você vai resolver o problema daquelas pessoas, de alguma forma, né, você vai procurar resolver, porque você ama ao teu próximo como a você mesmo. Você tem de tudo, né? É o que o comentarista aqui, aliás, o Tiago escreve, né? Você tem a possibilidade de ajudar aquelas pessoas. Se você não ajuda, então quer dizer que a tua fé, ela é fingida, não é uma fé genuína. Porque se você tem a possibilidade e você tem a fé real, a generosidade, ela é o fruto dessa fé genuína e precisa transbordar em amor na vida daquelas pessoas. E o terceiro subtópico, além do amor, ele vai trazer a questão da obediência. Então isso aqui é muito interessante também você trabalhar aí neste segundo subtópico, porque a obediência, ela é a chave que foi usada, por exemplo, por Abraão para ser abençoado. Quando Abraão recebe a voz de Deus, né, aquela ordem de que ele deveria sacrificar o seu próprio filho, ele tinha fé em Deus, ele conhecia Deus, ele acreditava. Mas como que a gente sabe que ele tinha essa fé genuína? Porque ele obedeceu. Então você também pode trabalhar com os jovens, é interessante este tópico abordado lá no primeiro tópico, a diferença entre fé e crença, né? Porque crer, a crença em si, ela não necessariamente te leva à ação, ela não necessariamente te leva à obediência. Então o comentarista vai tratar neste subtópico dizendo que até os demônios sabem que existe um só Deus. Então eles têm a crença em Deus, eles creem que Deus existe, mas mesmo assim eles não têm fé, ou seja, eles não obedecem a Cristo, eles não se submetem a Deus porque falta a eles a fé. Tem a crença, tem o conhecimento, sabem do monoteísmo, né, da existência de um único Deus, mas isso não leva eles à obediência. Então a evidência de que a pessoa tem fé está nas ações, está nas atitudes, e entre essas atitudes então a obediência. E para concluir essa questão de obediência, pode também utilizar aqui uma outra ilustração, que é a passagem da pesca maravilhosa. Ali estava Pedro, com todas as suas habilidades, né, com todos os seus conhecimentos de pescaria, mas ele havia pescado a noite inteira, né, tentado pescar e não haviam conseguido nada. Agora vem Jesus e fala, lancem a rede para o outro lado. Se ele não tivesse obedecido, o milagre não teria acontecido. A pesca milagrosa, né, maravilhosa, não teria acontecido. Então veja, muitas vezes o resultado da fé genuína, ele só vem quando você de fato age. E aqui você pode, inclusive professor, aluno, né, você pode colocar como um desafio nessa semana, nesse ano, colocar a tua fé em ação. A Bíblia nos diz que quando está alguém doente entre vós, imporão os presbíteros, né, imporão sobre eles as suas mãos e orarão e os curarão e os ungirão, enfim. Marcos 16, no ID, né, veja, são versículos que nos instigam a praticar a fé, a colocar a nossa fé em ação. Então você pode colocar isso como um desafio para os seus jovens. Ao invés de você procurar um remédio, ao invés de você procurar uma ajuda, por que não fazer uma oração antes? Por que não fazer como a Bíblia nos diz? Imporão as mãos sobre os doentes e os curarão, né? Pegarão em serpentes. Não necessariamente precisa ser literal essa parte das serpentes, né? Mas fiquemos com a parte dos doentes, né? Por que não impor as mãos sobre os doentes e os curar? Você pode, inclusive, no final desse segundo tópico, fazer isso, né? Tem alguém doente hoje aqui? Vamos colocar a nossa fé em ação, vamos orar. E eu tenho certeza, irmãos, que quando a gente obedece, e isso é um mandamento, isso é uma ordem que está na palavra de Deus,
Então, quando a gente obedece, a gente põe a nossa fé em ação, os milagres acontecem. Hoje há um debate por aí, né, principalmente nas redes sociais, porque não existem mais milagres, não acontecem. Mas muitas vezes os milagres não acontecem porque nós estamos com medo de colocar a nossa fé em ação. Poucas às vezes são as pessoas que vão de fato orar ao invés de tomar o remédio. Estou com dor de cabeça, estou com dor de dente, já vou direto para a farmácia, já vou direto para o remédio. Por que não orar? Por que não colocar em ação essa fé que você diz tanto ter? Então, veja, são desafios, né, que podem ser lançados aqui. Você, como professor, tem essa missão também, de instigar os seus jovens a uma fé prática, a uma fé que leve eles a colocar em ação aquilo que já está dentro deles como razão, como crença. Mas aquilo precisa ser transformado em fé. E a forma de fazer isso é desafiando eles, então, a pôr em ação aquilo que eles aprenderam. Caminhando aqui já para o nosso último tópico, Abraão e Raabe, exemplos de uma fé viva. Aqui o comentarista vai fazer como se fosse um estudo de caso desses dois personagens que são trazidos aqui por Tiago. Abraão, que teve a fé em Deus na questão do sacrifício de Isaac, mas Hebreus 11 também vai falar de que ele creu quando Deus falou, sai da tua parentela, né, vai para uma outra terra que eu te mostrarei. Então Abraão é o pai da fé, né, é aquele que nós temos aí como um grande exemplo de fé. E aqui o comentarista vai demonstrar que essa fé, como é que a gente sabe que ele é o pai da fé? Como é que a gente sabe que ele tinha fé? Porque ele obedecia, porque ele agia. Então Abraão é um grande exemplo dessa relação que há então entre a fé e a ação, a fé e as obras. E o segundo exemplo é Raabe. Tiago amplia essa questão quando cita Raabe no versículo 25, dizendo que Raabe ela demonstrou a sua fé em Deus por meio de ações corajosas. Então ela acolheu os espias, né, quando eles vieram ali até a sua casa, ao seu bordel, podemos colocar dessa forma, né, que a história nos demonstra que seria basicamente isso, né? Ela tinha ali um bordel na sua casa, em cima do muro, e ali ela acolheu aqueles espias e ela demonstrou o conhecimento que ela tinha, a sua fé, a sua crença nesse Deus, por meio dessas ações. Então, para instigar os seus jovens a pensar nesses dois exemplos, e até para você não gastar muito tempo apenas falando, às vezes os nossos professores erram, porque ficam muito em aulas expositivas. E aquilo que a gente ouve, isso é algo que na área da pedagogia a gente estuda, né? Aquilo que apenas a gente ouve e vê, 30% apenas daquilo de fato ele é aprendido, de fato é transformado em conhecimento e aprendizado. Então a gente precisa utilizar metodologias ativas, porque a audição e a visão elas são passivas. Então você está apenas recebendo conhecimento. Por exemplo, você está assistindo essa videoaula, essa pré-aula, eu estou passando informações para você, você está me vendo, está me ouvindo, mas talvez você não está agindo, você não está ativando nada aí na sua mente, né? Você está só recebendo esse conteúdo, está apenas recebendo. Então você precisa escrever. Se você estiver fazendo anotações do que o professor está aqui ministrando, então você já está tendo uma metodologia ativa, né? Porque escrever é uma ação ativa que está acontecendo. Se você pegar essas ideias, sugestões que eu estou passando e você aplicar ela na sua aula, né, é mais ativo ainda. Então você precisa trazer esse tipo de metodologia para os seus jovens, né, fazer eles se movimentar, fazer eles pensarem, né, fazer eles colocarem em ação aquilo que eles estão aprendendo. Então para esse tópico final, eu sugiro que você não faça essa abordagem expositiva, mas que você apresente para eles uma rotina de pensamento que é chamada de bússola. Então, lá no meu canal, que é o canal Professor Tiago Nascimento, pode procurar aí no YouTube depois, eu falo um pouquinho mais a respeito de rotinas de pensamento. Eu abordo bastante essa questão de metodologias ativas, porque eu entendo que isso é o que de fato vai trazer significado para a vida do aluno, aquilo que ele aprende e põe em ação. E essa metodologia ativa, então essa rotina de pensamento da bússola, ela consiste basicamente em uma bússola, eu fiz aqui de forma um rascunho, né? Uma rosa dos ventos aqui, os 4 pontos cardeais que todo mundo conhece, né? Norte, sul, leste e oeste. Inclusive eu acabei invertendo aqui, e aí depois eu já tinha feito, estava com pressa, não consertei, né? Mas veja que eu inverti. O leste não é para cá, né? Para cá é o oeste e aqui é que fica o leste, né? Então tem essa inversão aí. Mas você vai pegar aí o seu quadro ou o seu projetor, enfim, né? E vai projetar ali uma rosa dos ventos, né? Com os 4 pontos cardeais aqui, norte, sul, leste, né, que não é o leste, é o oeste e o leste. E aí, a metodologia em si é o seguinte, você vai utilizar as primeiras letras aqui
para modificar, né, para criar esse, como se fosse um mapa mental aqui. Então o que é o norte? O norte é, a bússola ela sempre aponta para o norte. Então o norte você vai colocar assim, o que norteia essas histórias? O versículo-chave de cada uma delas. Então como é que eu sugiro que você adote essa metodologia aqui da bússola? Primeiramente, seja uma atividade em equipe. Quando você trabalha em equipe, é interessante porque você consegue ficar observando. Né? Você se afasta um pouco ali, você deixa que os jovens conversem e façam a atividade, e você consegue conhecer melhor a sua turma. Porque você está aí todo domingo conversando com seus jovens, né, ministrando aulas para eles, mas talvez eles não participem muito. Provavelmente deve ter aí na sua classe algum jovem que você nunca ouviu ele falando. Né? Você não conhece a voz do seu jovem. Mas num trabalho em equipe como esse, você consegue então dar espaço para que eles falem, para que eles conversem. Então você começa a observar melhor ali, conhecer melhor os seus jovens. Outra coisa que a atividade em equipe ela te ajuda a identificar as lideranças. Sempre vai ter dentro daquelas equipes que você criar, alguém que vai se destacar como líder. Ah, vamos fazer assim, assim, vamos organizar aqui. Então você já vai, se você por acaso também é um líder de jovens, né, você já vai identificando jovens para os quais você pode possivelmente investir um pouco mais de tempo, né, e daqui a pouco deixar ele como seu substituto. Isso é uma visão que eu tenho também enquanto líder, né, sempre que eu entro em algum trabalho, em algum grupo, sempre identificar possíveis líderes para nos substituir, porque o evangelho ele precisa ter uma continuidade. Então se a nossa geração passar e não deixarmos uma nova geração para nos substituir, o evangelho acaba. Né? Então é necessário essa identificação de líderes. E em trabalhos em equipe como esse, você como líder consegue então já ir identificando possíveis líderes ali para você investir um pouco mais. E veja que isso não é antibíblico, né? Porque Jesus também tinha lá o seu grupinho do Pedro, Tiago e João, né? A galera do barquinho, como eu costumo dizer, que Jesus passava mais tempo com eles. Né? Teve coisas que os outros discípulos não ficaram sabendo, não ficaram vendo. Mas Pedro, Tiago e João estavam. E não por acaso, são justamente eles que são as colunas da igreja, né, conforme o livro de Atos vai nos mostrar. Então, nada do que eu estou falando aqui é antibíblico, tá, queridos? Pode ver que vai ter pessoas aí com mais liderança que você vai passar um tempinho a mais, né, vai fazer uma mentoria com eles e futuramente eles serão aí novos líderes, obreiros, pastores e o evangelho vai crescer através desse tipo de atitude. Então, muito importante fazer essas metodologias aí de atividades em equipe. E outra questão é para poder envolver mais as pessoas. Né? Então, talvez tenha pessoas que não vão conversar, que não são muito de falar, mas numa atividade em equipe como essa, ela pode fazer a escrita, ela pode fazer o desenho, né? Para ficar mais bonito e mais correto do que esse que o professor trouxe aqui. Né? Então, você vai conseguir identificar também as habilidades de cada um ali dentro de uma atividade em equipe. Então, voltando aqui, você dividiu ali a sua classe em equipes, no mínimo 2 equipes. E aí você vai dar o tema de Abraão para uma das equipes e o tema de Raabe para outra equipe. E aí você apresenta a bússola. Pode ser no quadro, pode ser, talvez você mesmo, né? Já pode levar a bússola aí numa folha sulfite, como essa. E aí você coloca assim, norte. O que é o norte? É o versículo-chave. Então, qual é o versículo base aqui da história de Abraão, para aquele grupo que ficou com Abraão, e qual é o versículo base da história de Raabe? Pode ser o texto que está aqui na lição, né, de Tiago 2, mas também pode ser o de Hebreus, Hebreus 11, porque Hebreus 11 ele vai tratar de vários heróis da fé, ali na galeria dos heróis da fé, e ele vai citar também Abraão e Raabe. Então, para você anotar aí como referência, Hebreus 11, 8, a partir do versículo 8, começa a falar de Abraão, são vários versículos tratando de Abraão, e Hebreus 11, 31 fala de Raabe. Então, são 2 sugestões de versículo que você pode passar para as equipes, para que eles também façam a leitura e escolham, né, qual é o versículo-chave, então, que norteia a história deste personagem. O segundo ponto aqui, o leste. O leste vem aqui a palavra legal. Então, você vai pedir para que eles identifiquem dentro da história de Abraão e dentro da história de Raabe o que foi legal na atitude deles. Quais foram os pontos positivos. Então, no caso de Abraão, algo que se destaca, que nós já mencionamos no decorrer da aula, obediência. Provavelmente os jovens vão lembrar disso. O que foi legal foi a atitude de obediência dele. Ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. O Raabe, o que teria sido ali? Talvez a coragem dela, né? Ela teve coragem de esconder aqueles espias. Então, claro que os jovens aqui na parte do legal, eles vão identificar ali 3 ou 4 atitudes, ações positivas que teve nessa história, né? Deixe liberdade ali e eles vão te surpreender. Na parte do oeste, então, seriam os obstáculos. O que esse personagem, o que Abraão teve de enfrentar de obstáculo para conseguir desenvolver essas atitudes positivas, essas atitudes legais aqui do leste. Então, um obstáculo de Abraão pode ter sido, por exemplo, o medo. Né? Qual pai não teria o medo de ir sacrificar o seu próprio filho?
Então ele teve medo, esse foi um obstáculo, mas ele superou esse obstáculo, porque ele tinha um norte, né? Ele tinha essa fé viva, genuína, então ele conseguiu superar o obstáculo, foi o medo. O medo também pode ser o obstáculo de Raabe, porque se ela fosse descoberta, né, que estava escondendo ali os espias, provavelmente ia ser condenada ali como uma traidora, né, e poderia morrer, a sua família, enfim. Então o medo pode ser um obstáculo aqui de ambos os personagens. E outros obstáculos aí os jovens podem refletir e pensar, né, a questão da Raabe, por exemplo, o preconceito, eram homens estrangeiros que estavam vindo, né, de uma outra terra, então ela enfrentou talvez os preconceitos que ela poderia ter ali, uma xenofobia, né, contra outros povos, ela enfrentou esse obstáculo, ela superou e ela ajudou eles. Então, obstáculos são aquilo que impediria os personagens Abrão e Raabe de atingir o seu objetivo. E por fim, a parte crucial aqui, porque tanto o legal quanto os obstáculos são coisas que eles vão analisando a história e eles vão extraindo essas informações ali. Mas a parte crucial dessa atividade está no sul. O sul é a sugestão prática. Então, qual é o ensinamento que esses dois personagens nos trazem e como que a gente pode aplicar em nossas vidas. Então isso aqui é a parte mais importante. E aqui entra aquilo que eu mencionei no início, de ser uma metodologia baseada no projeto do Discipulado Jovem. Porque lá no Discipulado Jovem nós trabalhamos muito com esse plano de ação. A gente utiliza ali o método do 5W2H, que eu resumi ele aqui em apenas 5 pontos, né? Porque a nossa aula da escola dominical ela tem um tempo limitado, então não dá para você abordar todos os pontos. Mas o que seria muito importante aqui é o quê? O que fazer? Né? Qual é a sugestão prática? Então, digamos o grupo que pegou Abraão, vamos trabalhar só com ele aqui para servir como exemplo. O ponto positivo deles foi a obediência. Né? Então, como fazer, né? O que esse grupo, essas pessoas, os jovens que estão nesse grupo do Abraão, se comprometem a fazer para demonstrar eles também ter uma obediência? Né? Então, o que é que eles vão fazer? Eu vou obedecer mais, né? Obedecer mais, eu quero ser mais obediente, né? Mas como? Então você precisa levar eles aqui a ser assim, uma questão mais prática. Então você pode instruir ali que eles, por exemplo, vamos obedecer o mandamento aqui de honrar os pais, né? De respeitar os pais, de obedecer aos pais. Então ele vai colocar aqui, né? O quê? Ser mais obediente aos meus pais. Por quê? Aqui eles precisam refletir. Por que ser obediente aos pais? E aí eles podem lembrar do texto bíblico, né? Porque é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem, te prolongue os anos. Né? Esse seria o porquê. Quem? Né? Quem é que vai fazer isso? Quem é que se compromete? Ali vai ser colocado então os nomes de cada um daqueles jovens que se comprometem naquela semana, a partir daquele dia, a obedecerem mais os seus pais. Quando? Então o quando é importante também, né? Porque eu vou ser mais obediente aos meus pais depois que eu fizer 18 anos, depois que eu fizer 20 anos. Não. Quando? É um compromisso que eles vão estar fazendo, né? A partir de hoje, a partir de amanhã. Né? Então o quando aqui, a data é importante. E o como? Aqui está a parte fundamental. No meu esboço aqui acabou ficando menos espaço, né? Mas organize aqui, né? Você pode entregar mais folhas, inclusive para os jovens, para que em cada um desses pontos aqui eles escrevam em uma folha, né? Para ter bastante espaço. O como ele é fundamental, porque é aqui que está a aplicabilidade. Porque quando eu digo assim, eu vou obedecer mais aos meus pais, mas isso é algo muito genérico. Então esse como vai levar eles então a pensar em atitudes práticas. E aí provavelmente eles vão lembrar de algum dia que os pais falaram para eles, sei lá, para não chegar tão tarde, né, em casa, e enfim. Então nesse momento vem as questões práticas. Então peço para eles elencarem ali pelo menos duas formas práticas de como eles vão conseguir aplicar aquele o quê. Certo? Então essa metodologia, esse plano de ação, né, de forma resumida aqui, é algo que vai dar para eles um norte, vai dar para eles assim uma forma prática de como que eles vão aplicar aquele conhecimento que eles aprenderam ali na vida de Abraão, na vida de Raabe. Então você com certeza vai ter um bom proveito, né, porque você vai estar entregando para os jovens algo que eles mesmos produziram, né, um plano de ação, um compromisso de colocar em prática o conhecimento que você está passando para eles naquela aula. Então eu tenho certeza que isso vai ficar marcado, eles vão lembrar aqui durante muito tempo, muito mais aprendizado, digamos assim, do que se você simplesmente tivesse contado para eles a história de Abraão, contado a história de Raabe, né? Então quando ele faz essa aplicação prática na vida dele, que ele começa a se enxergar como esse personagem, isso ali com certeza faz a diferença e isso de fato é aprendizado. O que a gente aprende é aquilo que a gente lembra, é aquilo que a gente não esquece. Você aprendeu a tabuada, né? 2 vezes 2, quanto é? 3 vezes 3, 2 vezes 1.
Com certeza você sabe a tabuada, porque você aprendeu, então você não esquece. Mas aquilo que você aprendeu lá no passado e que hoje você não lembra mais, na verdade você não aprendeu. Você decorou naquele momento, mas esse conhecimento lhe escapou. E nós não podemos deixar que os conteúdos tão importantes aqui da Epístola de Tiago se percam, assim como esses conhecimentos que nós não lembramos mais lá da escola. Então, queridos, metodologias ativas, procure implementar isso aí nas suas aulas. Concluindo aqui a nossa lição, né, você vai com certeza precisar de um bom tempo, né, para fazer essa atividade, pelo menos uns 5 minutos aqui para que eles exponham, reflitam, né, debatam, e mais uns 5 minutinhos ali para que eles produzam, né, e escrevam. Então você reserve ali 10 minutos para fazer essa atividade ao final da sua aula, e aí você precisa também que eles compartilhem. Então a conclusão da sua aula seria essa, você vai pedir para que um representante de cada grupo venha, mostre o mapa mental ali que eles criaram, né, e faça um resumo então do que eles debateram ali no grupo. Tenho certeza que vai ser uma conclusão bem proveitosa ali para a sua aula, e o seu jovem vai sair dali com esse compromisso de colocar em ação aquilo que ele aprendeu nessa aula. E com isso, queridos, eu concluo também essa videoaula. Espero que esses pontos aqui que nós elencamos tenham sido interessantes para você e te convido mais uma vez a se inscrever no canal para receber esses subsídios e também a nos seguir lá nas redes sociais, tanto a Almádio como a IADIO EBD e também, né, por que não, o Discipulado Jovem, né, o @academia.discípulos. No mais, um forte abraço, eu me despeço desejando que a sua aula seja uma bênção e que esse domingo seja um domingo abençoado para você e para a sua turma. Deus abençoe.